Boa noite a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui para falar nessa instituição pela primeira vez e poder dialogar, fazendo aí uma extensão, coincidentemente, uma extensão do tema que estava sendo tratado anteriormente. Eu, como eu estou mostrando aqui na apresentação, além de espírita, tive a oportunidade que a vida me proporcionou de ter duas formações, formação na área de saúde e formação na área de educação, que são formações que me possibilitaram um exercício profissional muito conectado com a dinâmica da família. Do ponto de vista microsocial, a dinâmica interna da família, e do ponto de vista macrosocial, o relacionamento da família com a cultura, com o entorno do qual a família está inserida, porque trabalhei no programa de saúde da família em regiões periféricas da cidade de São Paulo. Eu morei 15 anos em São Paulo, vou falar um pouco mais sobre isso lá no final da apresentação. Então, essa interlocução, esse diálogo entre conhecimento científico e conhecimento doutrinário para a compreensão de qualquer tema é muito saudável, em especial para a compreensão do tema da família, da educação familiar, das relações de conjugalidade e toda essa grande riqueza que nós verificamos num grupo social, que é o primeiro grupo social frequentado pelo ser humano, que vai dar o suporte principal para o desenvolvimento humano. Então vamos fazer uma abordagem, como o nome diz aqui, que ela é centrada numa visão ao mesmo tempo científica e ao mesmo tempo espiritual. Vamos lá. Eu quero começar com uma breve notícia de que eu venho desenvolvendo um trabalho com Divaldo Pereira Franco de síntese do conhecimento das experiências de Divaldo, e esse trabalho é um trabalho de reunir essas informações na forma de livro, razão pela qual eu publiquei o livro do Divaldo, que dá o nome a esta palestra, Vivências do Amor em Família. São palestras, entrevistas, seminários de Divaldo Franco, de 40 anos, 35 anos de contribuição de Divaldo, que eu consegui sintetizar, colocar numa ordem lógica, entreguei para ele, ele revisou e fez a publicação da obra. Mais adiante eu falo um pouco sobre esse trabalho e aquilo que está por vir dentro dessa mesma metodologia que nós utilizamos para a confecção dessa obra. Para mim, é a obra mais completa na literatura espírita sobre este assunto. Esta obra aqui tem mais de 500 páginas, todos os temas que dizem respeito à família, numa perspectiva espírita, estão nessa obra aqui. Uma obra que realmente vale muito a pena fazer grupos de estudo a esse respeito. Vamos lá. Eu quero começar, acabei de mencionar o processo de socialização, que é o processo através do qual o ser humano vai assimilando os elementos da cultura, ele vai também recebendo toda a doação de sentido que a cultura proporciona para ele e vai se desenvolvendo. Então, a família é o primeiro grupo social, por isso é chamada de socialização primária, a nossa integração na família, mas nós temos trabalho, escola, comunidades, partidos, que são todos instrumentos para a nossa socialização. Estou colocando aqui a imagem de um senhor com seu cachorrinho, e é muito interessante. Eu vi certa vez na televisão alguém dizendo assim, mas há pessoas em situação de rua que querem morar na rua. E alguém pegou esse trecho do vídeo e comentou, fez um react, né, como está na moda. É um absurdo. Como é que alguém pode querer morar na rua? Calma, filho. Existe um processo psicológico denominado desfiliação social, em que a pessoa rompe os seus vínculos com a família, com a sociedade e, por escolha própria, vai morar na rua. Por N razões, isso pode acontecer. E muitas vezes aconteceu muito em São Paulo, tive notícias com meus colegas que trabalhavam no programa de saúde da família voltado para a população em situação de rua, que não era o meu caso. Eu trabalhava com pessoas que moravam em residências nas periferias de São Paulo, na periferia da Zona Sul, na periferia da Zona Norte. Mas aí alguns amigos que trabalhavam com a população nômade, em situação de rua, na Praça da Sé, acontecia muitas vezes, meu amigo, você está no albergue, você está precisando se higienizar, tomar um banho, a gente trouxe roupas para o senhor. O que você acha da sugestão? Eu não vou não, moça. Não vou, sabe por quê? No albergue não aceita o meu cãozinho. E sem o meu cãozinho não vou. Era o único vínculo afetivo que a pessoa possuía, nutria.
E sem esse vínculo afetivo, ele não teria que ficar. O ser humano tem muitas nuances, muitas delicadezas do ponto de vista afetivo e social, e dá em muitos estudos do campo da psicologia, da sociologia, da antropologia. Estou colocando aqui que o indivíduo vai aos poucos se integrando na vida social, é um processo de socialização, e ao mesmo tempo é um processo que nos fornece a formação da identidade e o desenvolvimento da personalidade, numa perspectiva da psicologia indiana. Então aqui você tem o bairro, a religião, a família, a escola, o Estado, tudo vai concorrendo para o processo de socialização e a formação da identidade. Interessante que eu trabalhei no programa de saúde da família, eu antes de ser psicólogo, inicialmente eu era farmacêutico, minha primeira formação em farmácia, fiz farmácia na Federal de Pernambuco e depois psicologia na Universidade Católica. E já como farmacêutico, eu trabalhava com saúde mental, porque eu atendia pacientes que faziam uso de medicamentos para tratamento neurológico e tratamento psiquiátrico. E eu via muitas coisas acontecerem nesse sentido e queria complementar a minha compreensão da dinâmica familiar. Por isso que eu fazia o mestrado em psicologia e depois fiz a graduação. E é interessante como a gente vai notando, de fato, as formas de vida são muito variadas. A gente tem um parâmetro muito reduzido, que é o parâmetro da nossa família, o parâmetro do nosso processo de escolarização, da nossa inserção no bairro, na dinâmica do trabalho. Mas existem muitas formas de vida. Eu conheci um senhor que morava literalmente numa pedra escavada na rocha, ele morava aqui dentro. Um senhor que sofreu um acidente vascular encefálico e precisava do apoio medicamentoso e de reabilitação com fisioterapia. Fomos eu e uma colega fazer visita domiciliar, fiz muitas visitas domiciliares, quando a gente vê que a realidade retratada na consulta com profissionais de saúde, no posto de saúde, às vezes não é exatamente aquilo que foi demonstrado, que foi falado, que foi narrado. A gente vê muitas questões quando vai para o espaço íntimo das famílias no visita domiciliar. Então, existem muitas formas de vida. E é muito interessante estarmos atentos a isso para o atendimento fraterno no caso espírita. Então é interessante a gente ver, e outro dia, acho um pouco de exagero da mãe, mas outro dia rolou na internet um debate porque uma mãe, uma professora, mandou um bilhete para a família da criança. Mãezinha, teremos uma festa de encerramento do semestre, etc. Aí a mãe ficou indignada porque disse, mas por que tem que ser a mãe a responsável? Se for uma família com outra configuração, se a responsável for a avó, o tio, uma outra pessoa, porque mãezinha, porque recai tudo sobre a mãe, a crítica vale a pena. Não precisava, na forma, ser muito dura com a professora. Mas é um chamamento para que a professora compreenda a qualidade educadora e as configurações familiares são múltiplas. Então, existem as famílias monoparentais, nas quais uma pessoa adulta cuida da criança, da prole, e essa pessoa adulta não tem uma parceria conjugal. Então, temos que estar atentos para as relações monoparentais, para as famílias homoafetivas, para crianças que são fruto de uma adoção, ou crianças que são fruto de uma origem biológica, e às vezes existem questões muito sensíveis em relação a isso. Então, a multiplicidade da vida em família precisa ser compreendida e acolhida em todas as instâncias da sociedade. Em especial, estou falando aqui do nosso interesse, enquanto trabalhadores da causa espírita, no campo do atendimento fraterno. Bom, família, como eu estou citando aqui, né, para conversa. Família é uma definição que foi modificada nos dicionários. Que os dicionários apresentavam uma definição que era o retrato histórico e social daquilo que nós chamamos de família tradicional, ou família nuclear, pai, mãe e filhos. Eu chamei a atenção para isso, que as configurações familiares hoje são muito variadas, às vezes a família não é uma família nuclear. Então, família, numa perspectiva mais ampla, significa um grupo de pessoas que vivem debaixo do mesmo espaço. E essas pessoas compartilham vínculo, pertencimento, cumplicidade e afeto. Vínculo, estarem ligadas umas às outras. Pertencimento, a sensação de pertencer àquele grupo social. A sensação de as pessoas pertencerem umas às outras, no melhor sentido da expressão, pertencimento. O pertencimento, inclusive, é demarcado na nossa cultura, em outras tantas culturas, por exemplo, com as alianças. As alianças são símbolos de pertencimento.
ao mesmo tempo a cumplicidade. Outro dia eu vi o cantor e apresentador Rony Fon dizendo assim: eu quero me apresentar a fulano. Estava dando entrevista para um outro apresentador junto com a esposa dele. Quero me apresentar uma quadrilha de dois. Ele e minha esposa. Somos uma quadrilha de dois. A nossa cumplicidade é total. Ela ficou até emocionada e ele já fez isso várias vezes. E eu conheci Rony Fon lá em São Paulo. Foi na época em que eu fui ajudar uma amiga minha, que é cantora daqui, que muita gente conhece, e fui levá-la a um programa de Rony Fon. Ele é a simplicidade em pessoa. O pai era espírita, eu conheci o pai dele, quando fui na entrevista com a rádio aqui em São Paulo, uma pessoa também, simplicidade em pessoa, muito delicada. E ele dizendo, a quadrilha de dois, é a cumplicidade, a gente faz tudo junto, pensa tudo junto, decide as coisas mais importantes da família. Então, e o afeto, a troca de afeto. Estou lembrando aqui do espiritualista e educador Sai Baba, que Divaldo Franco conheceu no final da década de 80, quando passou 30 anos numa linda jornada, uma viagem à Índia. E Sai Baba dizia assim, só existe uma linguagem, a gente fala dos vários idiomas, só existe um idioma, uma linguagem na humanidade, que é a linguagem do coração. É através dessa que a humanidade pode se entender. Então, o afeto, se tem vínculo, conhecimento, cumplicidade e afeto, não importa a configuração familiar, trata-se de uma família autêntica, genuína, atravessada pelo que mais importa, que é o espírito de amorosidade. Família. As famílias das diversas culturas do mundo tiveram como seu momento primordial as relações de consanguinidade. Hoje, elas já não estão mais presas às relações de consanguinidade, como a gente sabe. Então, veja que este rapaz parece muito com a esposa dele, são primos, de primeiro grau. Até as pessoas têm receio de se casar por causa da questão genética, a possibilidade de haver na criança que nasce a partir desse casal o desenvolvimento de algum tipo de doença genética, de origem genética. Mas essa consanguinidade, obviamente aqui foi uma coincidência, mas há culturas que são culturas nas quais os indivíduos são estimulados a se casarem com alguém daquela mesma comunidade. Às vezes até da mesma família. Essa é uma amostra, uma imagem, uma peça iconográfica. A gente da área de ciências humanas e de artes aqui, ninguém? O pessoal da área de ciências humanas e artes compreende essa linguagem. Uma peça iconográfica que vai retratar o que eram as famílias tradicionais do Brasil até o início aí da segunda metade do século XX. Então nós temos o pai, a mãe, os filhos, um agregado, uma criança pequena, e essa forte hierarquia marca essas famílias. E hoje a gente vê mudanças com uma maior intergeracionalidade e uma convivência mais fluida. Antigamente, uma criança tinha que pedir permissão para os pais ou os avós, de maneira assim, muito solene para falar. Evidentemente que isso tinha vantagem da disciplina. Mas para os tempos de hoje, algumas pessoas entendem que era um excesso de rigidez. Até pessoas que têm mais cabelo branco do que eu, e viveram isso e disseram, de fato, eu fiz com meus filhos um pouco diferente. Eu dei mais espaço para eles dialogarem, para acolher as demandas afetivas, vitais, existenciais dos meus filhos. Porque eu acho que o que os meus pais fizeram comigo era um pouco de excesso de rigidez. Então, todas as gerações têm as suas potências e as suas fragilidades. Aqui você tinha a disciplina como algo importante, e aqui você tem a fluidez, a comunicação mais fácil, para que nós possamos ter essa capacidade de acolhimento do outro, inclusive fazendo com que a figura masculina desenvolva uma capacidade de cuidado. Porque qual era a expectativa social para os homens de 50 anos atrás? Que eles fossem bons provedores, colocar comida dentro de casa. Não precisava ser um bom cuidador. E a expectativa social para as mulheres de 50 anos atrás é que fossem boas cuidadoras. Não precisavam colocar dinheiro dentro de casa. A coisa não era boa. Então não tem mais essa história de eu ajudo a minha mulher nas tarefas de casa. Não, senhor. Estou olhando para o senhor e o senhor tem mais cabelo branco do que eu. Isso não ajuda nada. O senhor faz a sua parte e ela faz a parte dela. Não tem ninguém ajudando ninguém. Na verdade, é dividir as tarefas. Isso é muito bonito. Cabeça mais arejada. E aí a gente consegue, de fato, colocar em prática um amor genuíno. Então essa fluidez maior é muito positiva. Modalidades familiares. Nós temos a família de origem, que eu vou aqui colocar nessa anotação, FO.
Estou tentando fazer simples, porque esse seminário tem uns 3 horas e meia. 3 horas e meia para caber em 50 minutos, a gente vai tentar fazer o que é possível. Tá? Então vamos lá. E aqui a família é constituída. A família de origem é aquela na qual a gente vai reencarnar, e a família constituída é aquela que a gente forma quando a gente se une a alguém. Então vamos lá. A família de origem da minha mãe vai influenciar o desenvolvimento da minha mãe. A família de origem do meu pai vai influenciar o desenvolvimento do meu pai. Aqui tem os meus irmãos, se eu tiver irmãos, estou colocando de uma maneira mais tradicional. E a minha família. Colocando a família nuclear. Só para ficar mais fácil para você. O que acontece é que a minha família vai influenciar o meu desenvolvimento. Eu também recebo influência direta da família de origem da minha mãe e da família de origem do meu pai, influência maior ou menor, dependendo da forma como eu me relaciono com primos e tios, tanto de um lado quanto do outro. Aí cada qual é que vai escolher ou o destino, vamos dizer assim, vai oferecer um contexto tal que a gente se integra mais ou se integra menos com a família de origem da mãe e a família de origem do pai. O contexto cultural em que eu reencarno e me desenvolvo também vai me influenciar. Agora, só que tudo isso aqui é a realidade material, é a dimensão física. Veja só, tudo isso aqui que eu falei, está aqui, ó. Tudo isso me influencia, mas isso é a dimensão física. E o que eu trago do meu passado reencarnatório? Porque isso aqui é uma encarnação, e nem uma encarnação completa. É a minha encarnação até o meu momento atual. Isso aqui são todas as minhas encarnações me influenciando. Essas informações estão arquivadas no inconsciente. E Freud já achava que era muito grande, Jung achava que era imenso, e o Espiritismo diz que é muito maior do que o que eles achavam. Porque contém as informações de todas as nossas vidas. E o que é então casamento? Coisa muito simples. É quando toda essa confusão aqui se casa com toda essa confusão aqui. E eu estou falando da vida material. Vamos acrescentar complexidade? Toda essa confusão aí reencarnatória milenar casa com toda essa outra confusão. Coisa simples que é o casamento. Outro dia eu estava vendo aquele filme Senhor e Senhora Smith. Assistiram? Brad Pitt e Angelina Jolie. Aquela coisa toda, eles se matam. É uma metáfora de muitos casais que eu vou fora tentando se matar literalmente. No final eles estão numa terapia de casal. E aí ela diz assim, doutor, o que é isso? Que a gente ama profundamente, a gente praticamente se acaba pela pessoa e depois a gente tem uma raiva enorme que quase quer estrangular. O que é isso, doutor? O senhor sabe o que é isso? Ele disse, sei sim, chama-se casamento. Porque, meu Deus, eu amo tanto esse homem, mas às vezes ele me irrita. Porque raros são os casamentos afins. Na classificação que Martins Peralva coloca no livro Estudando a Mediunidade, que é uma análise do livro Dos Domínios da Mediunidade entre a Luz. Colocar lá aquela classificação muito conhecida, casamentos acidentais, transcendentais, sacrificiais, e os casamentos afins, em que as pessoas têm uma afinidade maior, que são poucos. A maioria são casamentos provacionais. E se não se der bem nessa relação de conjugal agora, vai voltar na próxima com a mesma pessoa. Obrigatoriamente, na próxima encarnação. Você vai voltar com não é isso? Não. Não é não. Mas eu leu errado. Leia Sete Substitutos de André Luiz, escrevendo não é isso não. Se quiser depois eu explicarei, né? Não tem tempo para deixa para a próxima palestra. Lá em Missionário da Luz, a André Luiz vai falar sobre o Centro de Planejamento Reencarnatório, numa colônia espiritual. Coisa linda, está lá, Sergismundo, conversando com os guias dele. Quem leu Missionário da Luz, capítulo 13, Reencarnação. Levanta a mão, não paga nada não. Tem gente que acha que vai pagar alguma coisa, né? O Pix vai taxar, não vai não. Não, não vai não. Vamos lá, então está lá Sergismundo planejando, olha, como vai ser o corpo, etc. Um monte de planejamento na colônia espiritual do nosso lado. Cada colônia espiritual tem as suas particularidades, o seu planejamento. E todas as cidades da Terra têm colônias espirituais, na realidade extrafísica, ligadas a ela. Então veja só, Missionário da Luz, se você quiser complementar o que André Luiz diz a respeito de reencarnação, leia Entre a Terra e o Céu. Não adianta ler somente o capítulo 12 de Missionário da Luz, preparação de experiências, e o capítulo 13, reencarnação. Você tem que ler aqui o capítulo preparando a volta,
retorno ante a reencarnação e luta por nascer. 4 capítulos da Bíblia complementam o primeiro. Então, com isso, a gente vai ver informações interessantes. Sugiro também a leitura do excelente livro Desafios da Vida Familiar. Vamos ler a obra psicografada por Raul Teixeira, Educação e Vivências, Desafios da Vida Familiar, Minha Família, o Mundo e Eu. São excelentes livros a respeito de educação e família. Olha aqui, ó, Minha Família, o Mundo e Eu. Um excelente trabalho psicografado por Raul Teixeira. Tudo isso aqui vai me mostrar essas referências que eu dei, vão mostrar alguns elementos interessantes. Olha só, dinâmica espiritual da família. Algumas questões para a discussão. Toda a família é planejada no mundo espiritual, não é isso? Não. É não. Mas está lembrado disso? Ah, não. Não está. Leia de novo. Lá no capítulo 12 de Missionários da Luz, Preparação de Experiências, ele diz assim: existem reencarnações por processos puramente evolutivos, que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Trilhas da Libertação e na obra Painéis da Obsessão, psicografadas por Divaldo Franco, usam a expressão mais clara do que reencarnação por processos puramente evolutivos. Reencarnação automática. Imagina uma pessoa que consumiu drogas, vai para uma balada e encontra outra pessoa que consumiu drogas. As duas têm uma relação desprotegida. Daí surge uma gravidez. Isso foi planejado no espiritual. Olha, meu amor, a gente vai cheirar cocaína, quando tiver 28 anos, e nós dois juntos cocainarmos teu filho. Faz sentido? Não. Foram pessoas que, pela precipitação e a falta de educação mental e autocuidado, consumiram a substância. E aí, evidentemente, houve a transferência de células reprodutoras do indivíduo, os espermatozoides, para o organismo daquela outra pessoa. E a gravidez vai acontecer. E quem é essa criança? Às vezes é uma criança que estava programada para nascer, conforme o caso de Raulinda, relatado por Filomeno em Trilhas da Libertação, mas não dessa maneira descuidada, sem que a família fosse constituída com calma, com serenidade, com amorosidade, com planejamento. É o caso de Raulinda, ela teria a mesma criança, ela engravida, numa relação desprotegida, ela engravida, e aquela criança ia reencarnar como filha dela. Mas no momento em que ela se casar, se constituísse família, não com essa precipitação. Então a precipitação adiantou as coisas. E às vezes como no caso de Raulinda, um espírito obsessor, que já está no campo mediúnico da pessoa. Na hora da fecundação, o óvulo atrai magneticamente quem está no campo magnético da mãe, que era um espírito que a percebia. Inclusive, Filomeno retrata que o espírito percebe que está preso ao zigoto, a célula fecundada, e que vai reencarnar como filho de quem odeia. Ele tenta se desligar para provocar um aborto espontâneo. E os guias espirituais não deixam. Porque aquele reajuste entre duas pessoas que se odiavam estava programado para acontecer de maneira serena. Mas já que todo mundo precipitou a coisa, o obsessor, que não deveria estar naquela condição de perseguidor, e alguém que não cuidou de si, teve uma relação desprotegida, fortuita, com alguém que não era seu parceiro conjugal. Tudo foi precipitado, todas as partes erraram. Mas salvou-se minimamente o planejamento que havia sido feito, para que aquele que percebia Raulinda e Raulinda tivessem uma jornada juntos como mãe e filho. Então veja, há reencarnações que não são programadas de maneira detalhada no mundo espiritual, e nem casamentos que foram programados. De repente, essas duas pessoas têm um filho. Ela diz assim: bom, já que tivemos um filho, vamos casar mesmo? Será que se planejar, né? Vamos nos planejar para nos casarmos sem amor, só porque nasceu uma criança da nossa relação fortuita. Faz sentido? São chamados casamentos acidentais, da classificação de Martins Peralta, corrida estudante da mediunidade. Mas eu não tinha entendido isso. Então leia a lei do Missionário da Luz, vai ajudar a complementar a informação de missionários e o movimento espírita, de um modo geral, acabou entendendo de uma maneira muito determinística, muito fatalista. Tudo que a gente vai viver na Terra está milimetricamente calculado. Não é verdade. Raul Teixeira diz uma coisa que eu achei interessante. Ele dizia assim: na maioria das vezes, e isso está aqui no Desafio da Vida Familiar, a profissão pode não ser escolhida especificamente. Aquela categoria profissional pode não ser escolhida. A gente pode escolher uma área geral. É o meu caso. Eu me programei para trabalhar na área de educação.
Mas eu não me programei necessariamente para fazer graduação física. Eu poderia ter feito em Direito. Eu adoro Direito. Então eu escolhi a graduação quando cheguei na Terra. Meu compromisso era para a área genérica da educação. Olha que interessante. Então há muitas escolhas que a gente faz aqui na Terra. Pode ser que haja algo mais determinado. Vou reencarnar para ser enfermeiro. Pode, mas pode não ser. Vou reencarnar para ser da área de saúde. Quando chegar na Terra, eu escolho. A família é a mesma coisa. Vou reencarnar para ter 12 filhos. Não necessariamente. Você não fez planejamento familiar e resolveu deixar as coisas acontecerem. Está certo? Esse debate é tão curioso. Há 30 anos era um debate assim, acirrado no momento. Tem que deixar a natureza seguir seu curso. Aí começaram a aparecer textos de Emmanuel, de Joana de Ângeles, sobre a ideia do planejamento familiar. Que nós devemos ter o número de filhos que tenhamos condições de educar com qualidade. Muito interessante isso. Vamos adiante. Em um fracasso conjugal antecipado, como ficam os filhos? Fracasso conjugal antecipado. Roberto começa a namorar com Márcia. Se planejaram para se casarem, constituírem família e terem filhos que estão no mundo espiritual loucos para mergulhar na matéria. Pelo amor de Deus, papai e mamãe, não se separem, a gente precisa de vocês. Fazem isso, viu? Os futuros reencarnantes. Durante o sono, o casal briga. Emmanuel fala sobre isso. Vai lá, desdobrar a mamãe. Olha, mamãe, perdoe ele é tão bonzinho. Eu sei que às vezes ele é um pouco chato, não escolhe o pine, etc e tal, gosta de pingu, de cobra, essas coisas estranhas. Eu sei, mas ele é tão bonzinho, etc. Aí vai lá para o namorado, papai, mamãe é tão boazinha, perdoe. Aí os dois voltam para a terra depois do sono do corpo físico, um morrendo de vontade de pedir desculpa para o outro. Por interferência dos que estão no mundo espiritual esperando para reencarnar. Muito bem, não deu certo. O orgulho falou mais alto, romperam o namoro e não vão constituir a família que haviam planejado. Com quem ficam os filhos? Vão reencarnar como? Aí Márcia se casou com Paulo e... Quem foi o outro? Roberto se casou com Androsina. E agora, os filhos vão reencarnar com quem? Quem respondeu a isso foi Raul Teixeira. Tem um seminário que ele dá, que está na internet, chamado Vida Conjugal e Seus Enfrentamentos. Vocês vão encontrar lá. E ele diz, os amigos espirituais explicaram para ele. Os reencarnantes vão reencarnar na família daqueles com quem tiverem mais afinidade e mais compromisso espiritual. Se os filhos tiverem mais afinidade com Roberto, vão reencarnar na família de Roberto. Não terão a mãe original Márcia como mãe, terão Drauzina como mãe. Se tiverem mais compromisso espiritual ou mais afinidade com Márcia, vão reencarnar como filhos de Márcia e serão filhos do marido que Márcia escolheu. Porque a remodelação do planejamento reencarnatório vai atender a esses dois critérios. Maior afinidade e maior compromisso espiritual com a mãe e com o pai. Veja que a vida se encarrega de fazer rearranjos para que nós possamos, da melhor forma possível, aproveitar a experiência pedagógica da reencarnação. A separação conjugal está prevista no nosso planejamento reencarnatório. Já vi espírita dizer isso. Me separei do meu marido, mas eu entendo hoje a luta da doutrina espírita. Nós planejamos para ficar casados somente 20 anos. As pessoas planejaram o fracasso no mundo espiritual. Que coisa linda. Vamos se casar, mas a gente vai dar errado. E aí, com 20 anos, a gente desfaz tudo. Tá, beleza, é o domingo do nosso casamento. Mas assim, uma tragédia, e com 20 anos a gente separa. Não tem planejamento espiritual para fracasso. Se fracassou, os dois não conseguiram se ajustar de alguma forma. Pode ser que os dois tenham contribuído para a ruptura da relação romântica, ou pode ser que a ruptura tenha sido unilateral. Vou voltar para aquela pergunta. Vou ter que voltar obrigatoriamente com aquele com quem eu tive uma relação fracassada? Não necessariamente. Diz o Espírito André Luiz em Sexo e Consciência do Divaldo, já vou falar sobre ele, em Sexo e Destino, e disse Raul Teixeira no seminário que eu assisti lá em Osasco. O guia espiritual dele, que eu amigo, disse a mesma coisa que o André Luiz. Quando uma das partes faz tudo o que deveria fazer, agora eu vou aliviar o coração de muita gente. Quando uma das partes faz tudo o que poderia fazer para o sucesso da conjugalidade e a outra parte não quer, aquele que fez tudo ao seu alcance está quite com a própria consciência. Não terá a obrigação necessariamente de voltar na reencarnação subsequente com aquela mesma mala sem alça. Olha aí, aliviei o coração de muita gente.
Então, André Luiz diz isso. Aí alguém vai conversar com o seu guia espiritual e diz assim, eu tenho que voltar com ele. Não, de forma alguma. Nós sabemos que a senhora fez tudo que estava nas suas mãos para que a relação fosse aliena com qualidade, no campo da amorosidade, no campo da conjugalidade. E o seu marido, infelizmente, tomado pelo orgulho, pelas dificuldades reencarnatórias que ele traz do passado, ele aqui acabou sendo responsável pela futura. Ele tem uma responsabilidade unilateral, a senhora não tem. Se a senhora desejar, por uma questão de solidariedade, a senhora poderá voltar aqui para complementar o trabalho educativo. E às vezes os espirituais dão até uma sugestão. Vamos trocar a posição, ele reencarna como seu filho, a senhora coloca ele na rede, deve ser o reencarno como seu irmão. Não precisará mais a relação de conjugalidade, se a senhora não quiser, é uma alternativa. Aí a pessoa que tem o direito de escolha, porque fez tudo ao seu alcance, pode dizer assim, tá certo, eu vou com esse traste novamente, ou pode dizer, não, faz o seguinte, meu guia espiritual, me dá um respiro na próxima encarnação, deixa eu voltar com o marido que eu tenho mais afinidade. Tem tantas almas aí, vivi tanto, escolha uma dessas almas que eu amo de paixão, para ser o meu marido na próxima encarnação, eu quero uma encarnação mais tranquila. Aí daqui umas 2 encarnações eu pego esse nome de novo. Pode ser, pode, a senhora tem esse direito de escolha, porque a senhora fez tudo que estava ao seu alcance. Respirem, respirem. Podem respirar aliviados. Vocês, não... É verdade, né? Beleza. Se houver um fracasso conjugal, já falou, repetição da experiência. Algumas vivências do amor em família. O pai que não se comunicava bem com seu filho. Eu terminei uma palestra em São Paulo e um pai disse assim para mim, Luiz, olha, eu vi sua palestra, eu gostei muito, queria fazer uma pergunta, eu não estou conseguindo falar com meu filho. Ele é arredio, agressivo comigo. Não sei mais o que faço, vou contar um pouco mais do caso. Eu disse assim, o senhor já tentou o amor? Ele disse, mas como assim? O senhor é pai. Quando alguém reencarna e estabelece uma relação parental com outra pessoa, com o espírito, existe um significado simbólico nessa parentalidade, que está na cultura. Porque a cultura é doadora de sentido para a nossa vida. Então a gente vai incorporar o seguinte significado. Ele é meu pai, eu tenho que gostar dele. Eu sinto que não gosto, mas tenho que gostar. É assim que as coisas vão se rearranjando. Ela é minha mãe. Eu sinto que não gosto, mas me faz mal não gostar da minha mãe. Porque todo mundo tem que gostar da mãe, é normal que goste da mãe. Veja, a cultura como é doadora de sentido, para que a gente vá, com esses elementos simbólicos, modificando a maneira como nós organizamos os afetos que nos ligam a um determinado espírito. A cultura e a reencarnação vão nos proporcionando a cura dessas relações fraturadas. Então, eu disse para ele assim, você tem essa ascendência moral, simbólica, sobre o seu filho, que ele sabe que é filho seu e você é pai dele. Aproveite essa dinâmica simbólica. Chame o seu filho e diz, meu filho, é o seguinte, quero falar com você. Prometo que eu não vou lhe tomar muito tempo. Provavelmente ele vai, usar uma expressão antiga que o senhor conhece, vai dar uma rabiçada. Conhece essa? A minha avó que fala. Vai dar uma rabiçada. É querer de fazer alguma grosseria. Ah, pai, vai me tomar tempo? Então não, não, rapidinho. Coloque no braço do meu filho e diz, eu amo você. Você é meu filho, eu sou seu pai. O seu pai tem muitos defeitos, meu filho, que já falhou muito. Porque todo pai falha, toda mãe falha. Eu sei que devo ter falhado com você. Embora ainda não saiba que você não me disse. Mas eu sinto pela forma como você tem me tratado que deve ser um reflexo de alguma falha minha. Então eu lhe peço perdão, meu filho, do fundo do coração. Mas eu amo você, eu quero a sua felicidade. E eu estou aqui, disposto e disponível para lhe ajudar no que você precisar. Eu não quero ser uma algema para você, meu filho. Eu quero ser uma ponte para a sua libertação. Então eu estou disponível para lhe ajudar, porque eu amo você e me perdoe pelas minhas falhas. Faça isso com sinceridade e faça uma prece antes, para criar um clima para que os amigos espirituais possam fazer uma interferência ainda mais intensa sobre a situação, para que essa situação tenha êxito. Tente isso. Ele disse que ia tentar. Meses depois eu voltei à mesma instituição. Ele disse, Luiz, lembra de mim? Eu disse, lembra. Divaldo tem uma frase que é engraçada, eu já disse várias vezes. Uma das pessoas diz assim, Divaldo, lembra de mim? Eu disse, claro, você é uma pessoa inesquecível. Eu lembro sim, pois eu tentei aquilo que você falou e deu certo. Eu senti que meu filho ficou tão impactado com a minha sinceridade, minha declaração de amor, que aos poucos ele foi modificando o comportamento comigo. São as vivências do amor familiar. Ainda bem outra que eu conto
eu vou falar sobre a educação dos filhos. Mas já me lembrei, é interessante. Um amigo meu deu-se conta de que não havia uma cédula de R$50 na carteira dele. E perguntou para os filhos: alguém retirou o dinheiro da minha carteira? Os filhos ficaram em silêncio, ninguém assumiu. Meus filhos, por favor, eu tinha R$50 aqui na minha carteira e ninguém está assumindo a responsabilidade. Não fui eu que tirei. Eu sei que foi um de vocês. Calou-se e ficou alguns minutos no quarto dele, até que o filho veio envergonhado e disse: papai, foi eu que tirei. Mas, meu filho, por que você retirou esse dinheiro sem me pedir? Porque eu precisava e eu fiquei com medo que o senhor não me desse. Meu filho, olha, mesmo que eu não lhe desse, não é algo que se faz. A gente não retira o que não nos pertence. Então, conversou muito com o filho, e se você me pedisse, certamente eu iria lhe dar. E mesmo que não lhe desse, volto a repetir, mas certamente eu iria lhe dar. E o mais importante é a lição da honestidade. Isso é fundamental. Traga cá os R$50. O menino foi e pegou os R$50. Ele colocou no recipiente de vidro e tocou fogo na cédula de R$50. O menino ficou espantado. Mas pai, meu filho, eu estou tocando fogo para você perceber que eu fiz todo esse escarcéu não é por causa dos R$50, é porque eu queria lhe dar a lição da honestidade. Se você simplesmente me devolvesse os 50 e eu guardasse, poderia ficar na sua cabeça: meu pai é mercenário. A preocupação dele era só com o dinheiro. Então, para você não achar que eu sou mercenário e entender que o meu intuito era lhe educar, eu estou destruindo o objeto de toda esta cena, que são os R$50. Eu achei uma intuição bárbara, uma presença de espírito incrível. Quando eu conto isso, sempre tem alguém um pouco mais desesperado que diz assim: posso dar a lição da honestidade para o meu filho sem queimar meus 50 filhos? Ele vai depender do que os 50 representam para o seu orçamento familiar, né? Você sabe. O filho da família, você que não tinha colocado aqui, a esposa e o marido alcoolizados no ônibus. O marido alcoolizado, eu conto no meu livro, que já está prontinho, estou terminando de revisar, sobre sexualidade e relações conjugais, numa perspectiva da psicologia e da espiritualidade. Espero que saia esse ano. Eu conto no meu livro, o marido alcoolizado, sobe no ônibus, senta-se no banco de trás, e daqui a pouco é aquela confusão, porque uma senhora estava acusando este senhor de atentado ao pudor, porque a genitália dele estava aparecendo através dos itens. Confusão daqui, para o ônibus, levou todo mundo para a delegacia. No dia seguinte, a notícia sai no rádio e ele ficou absolutamente envergonhado, jurando para a esposa que bebeu, utilizou o sanitário e não percebeu que não havia fechado os itens adequadamente. Ficou muito envergonhado, a esposa disse assim: meu bem, eu tenho uma solução. Você que sai do rádio, pode ser que pessoas curiosas que adoram a vida alheia me façam algum tipo de questionamento, ou façam algum questionamento a você. Qual é a minha sugestão? Se perguntarem a você, você diz: não, é o seguinte, eu estava no ônibus e eu fui para a delegacia arrolado como testemunha. Gostaram? Vocês que estudaram de direito, tem alguém aqui? Fui arrolado como testemunha para a oitiva. Então cheguei lá e de repente o radialista que apurou a notícia pensou que eu era o protagonista do episódio, mas eu só era testemunha, não foi nada demais. Diga isso com absoluta serenidade para as pessoas acreditarem, para que os fofoqueiros possam ir cuidar da vida própria. Ele achou a sugestão excepcional, muito inteligente, a luta da esposa, que ficou muito mais tranquilo. Eu, como conheço o casal, são amigos da minha família, eu disse para mim: Luiz, depois de 30 anos de relacionamento, eu redescobri a esposa extraordinária que eu tenho. Me acolheu e inteligentemente, como são todas as esposas, ainda me deu uma solução fantástica para o encontramos. Mas ela, por sua vez, tudo na vida tem dois lados, né? Até a bola. Bola tem lado? Tem o lado de dentro e o lado de fora da bola. Tudo na vida tem dois lados. Aí ela veio falar comigo: Luiz, eu conheço o marido que eu tenho. Eu desconfio que ele deva mostrou a genitália para a senhora no ônibus. Mas eu fingi que não entendi, em nome do amor que eu tenho por ele. Porque é uma coisa que ele fez alcoolizado, como já fez outras coisas alcoolizadas. É a história da vida de muita gente, né? Essa frase sai da boca de milhões de mulheres pelo planeta fora. Mas quando ele não está alcoolizado, ele é maravilhoso. Em nome do amor que eu sinto por ele e a pessoa que ele é quando não está sob a influência do álcool, eu fingi que não entendi. Depois eu conto a história dessa mulher extraordinária na vida. O pezinho da esposa,
Que beleza. Estou eu numa palestra em São Paulo, quando fui para o intervalo, uma senhora disse assim, eu queria ter uma dúvida com você, que há muito tempo me atormenta. Se eu puder ser destruidor de tormentas, eu vou lhe ajudar. Aí ela disse assim, olha, aqui em São Paulo, você sabe que é muito frio, e eu me acostumei desde criança a dormir, eu e os meus irmãos, todo mundo junto, todo mundo com um pezinho, um em cima do outro, aquecendo para dar aquela sensação de afeto, de acolhimento. E há 20 anos eu brigo com meu marido, que eu quero que ele durma com um pezinho em cima do meu, e ele não quer. E ele diz que se colocar o pezinho em cima do meu, ele se desconcentra, não relaxa e não dorme. O que é que você acha? Você acha que você precisa de um terapeuta? O pessoal deu risada na hora. Eu já conhecia a senhora, por isso que eu tomei essa liberdade. Ela riu também. Disse, deixa eu te explicar uma coisa. Esse gesto que você fazia com seus irmãos é um gesto que tem um poder simbólico, um significado simbólico na sua biografia, na sua trajetória de vida, na experiência que você tem da sua família de origem. Mas é um gesto que não tem esse significado na biografia do seu companheiro. Ele é um bom companheiro, ele é ótimo. 5 virtudes do seu companheiro. Ela citou inúmeras virtudes. Quando ela terminou de fazer a relação, eu disse assim, você acha que um companheiro como esse, você ainda tem que exigir dele que coloque o pezinho em cima do seu pé para você dormir? Preste atenção para se concentrar no que é principal e não fazer aquilo que muitos seres humanos fazem. Inverter o principal e o secundário. O principal precisa de mais atenção. E o secundário, se a gente puder ter, ótimo. Se a gente não puder contar com o secundário, a gente deixa para lá e se concentra no principal. Se ele é um marido espetacular, não exija dele algo que não tem a ver com a biografia dele. Ela ficou com os olhos marejados de lágrimas. E disse, você agora me tirou uma dúvida que eu tenho há muitos anos. Se graças a Deus eu pude lhe ajudar em uma deixa de coisa. E a filha e o olhar da mãe. Eu atendo uma moça de outro estado, na psicoterapia, com o Einstein, que eu acho interessante. Muita gente não acredita, a maioria da humanidade não acreditava na eficácia da terapia online antes da pandemia, né? Chegou a pandemia, aquela história, ou vai ou racha, né? Ou é online ou você fica sem atendimento de saúde mental adequado. Então eu atendo essa jovem e ela me fala que quando, desde criança, que a mãe dizia, você nunca vai ser feliz no amor, você nunca vai se dar bem profissionalmente, sua vida vai ser um fracasso. O tempo inteiro destruindo a autoestima da criança. E ela cresceu com isso. Ela não consegue fazer nada sem obter a aprovação do olhar da mãe. Ela é escrava do olhar da mãe. É uma relação muito difícil, realmente. E eu venho trabalhando isso com ela. Pare de se escravizar ao olhar da sua mãe. Mas o que é que a minha mãe vai achar? Quem tem que achar é você, que é adulta, que é formada, tem curso superior, é até psicóloga. Uma pessoa que tem a formação que você tem. E a mãe dela fica trabalhando para que ela permaneça dependente da mãe. Está começando a carreira, a mãe não ajuda materialmente, ela ainda mora com a mãe. E a mãe poderia ajudar, porque tem boas condições materiais. E recentemente, na psicoterapia, já tem 1 ano, nós descobrimos, ela foi me dizendo, que a mãe falou que tem medo de ficar só. Entre outros fatores, ela tenta prender a filha, cerceando a filha materialmente, para prender e não ficar só. Então a mãe tenta resolver o problema dela, derramando angústia sobre a filha e fazendo a filha ficar aprisionada ao olhar de aprovação da mãe. Segregada, presa, tolhida pelo olhar da mãe. Olha que coisa. Precisamos transcender essas experiências parentais limitantes. Isso é muito importante. O que está no passado precisa ficar no passado. Poderemos até extrair forças dessas experiências biográficas para avançar, mas não ficar conectados a essas experiências dolorosas de uma forma que elas se constituam em barreira para o nosso crescimento. Mas a família faz isso. Por isso que José Ângelo Gaiarsa, psiquiatra junguiano, muito antigo, já morreu, mas durante 50 anos aparecia na televisão, falando, trocando em miúdos as questões da psicologia humana, das famílias, escreveu um livro cujo título é espetacular. Mostra que a família é um lugar de silêncios e de falas, de ditos e de não ditos, de liberdades e de interdições, de alegrias e de dor. A família é um lugar disso. Olha o título do livro do Gaiarsa. A família de que se fala e a família de que se sofre. Você sofre de quê? Sofre de família. Você sofre.
todo mundo tem suas questões. Precisamos trabalhar de maneira madura, amadurecida, profunda, fazendo das nossas dores distintivos que vamos credenciar ao desenvolvimento da alma. É isso que a gente precisa fazer. Daí, quero, já para a gente ir fazendo o encerramento desses breves comentários, em que eu tento fazer uma articulação de uma visão sistêmica de família, de uma visão transpessoal da família e de uma visão espírita, eu quero colocar, está aqui no meu Instagram, Simone Luiz Fernando Lopes. Eu tenho vários vídeos que eu sempre posto lá, falando sobre família, educação, relacionamento afetivo, crescimento espiritual, até para o ambiente de trabalho, sempre tudo atravessado por essa dinâmica da amorosidade e da espiritualidade. Acho que vale a pena dar uma olhada. Eu vou sugerir 2 vídeos que têm a ver com o nosso tema aqui. Um deles é esse aqui. Temas difíceis e crianças pequenas. Como é que eu trato temas delicados com crianças pequenas? Porque eu falo de um tema, eu dou um exemplo de uma forma inteligente, amorosa, hábil, com a qual a gente pode tratar de um tema muito espinhoso com crianças. Que é o tema da morte, eu falo. Esse aqui, ó, enteados e sobrinhos. Aí seu sobrinho vai passar uns dias com você lá, ou vai para a sua casa. Você não manda em mim, você não é minha mãe. Diz o seu sobrinho para você. Você foi lá, levou o sobrinho para passear, para algum lugar, deu um sorvete, foi comer alguma coisa boa, levou lá no Coco Bambu, no Parrachachá, ou na sorveteria Jones, de repente uma coisa mais complexa, mais simples, você é que sabe, e ele me vem com uma dessa para cima de você. Ou você se casa com alguém que já tem um filho, e você vai receber no pacote um enteado ou uma enteada. Aí você, em determinado momento, quer disciplinar a criança, e a criança diz: você não é minha mãe, você não é meu pai. Você faz o quê? Eu dou a sugestão aqui no vídeo. Fala logo, fala não. Eu quero atiçar a curiosidade para você dar uma olhada. É legal, a gente vai pensando nas possibilidades de articulação do pensamento em torno disso e vai ver o vídeo. Bom, morei 15 anos em São Paulo, conheci muita gente interessante no movimento espírita com quem aprendi. Divaldo Franco, Raul Teixeira, Alberto Almeida, Silvia Caldas Schubert, o Neto Guimarães. Algumas pessoas estavam sempre frequentando os eventos deles, tentando conversar, trocando outras ideias, e comecei a fazer esse trabalho com o Divaldo Franco. O primeiro trabalho foi em 1913. 1913, ó, estou velho, né? Deve ter sido alguma coisa do inconsciente. 2013, publicamos o livro Sexo e Consciência, quase 600 páginas, com todos os temas sobre sexualidade da nossa vida. Para mim também, esse conteúdo de Divaldo Franco, ele se traduz pelo melhor conteúdo sobre sexualidade na visão espírita que a nossa literatura espírita tem, na minha visão. E esse outro aqui se chama Vivências do Amor em Família. Tem uns 12 aí engatilhados que eu estou fazendo. E este ano, se tudo der certo, vai surgir um outro livro sobre dinâmica familiar e sobre educação, que é um livro que é fruto daquela parte dos seminários de Divaldo em que ele responde perguntas. Todo de perguntas, ele está com 300 páginas. Vai chegar a 400 facinho nos próximos dias, se tudo der certo. O título é Diálogos sobre Família e Educação. É o título provisório, que ele pode mudar. O título ele nunca mudou. Esses títulos aqui foi sugerido, não mudou. Mas o título provisório, por enquanto, é Diálogos sobre Família e Educação. Perguntas e respostas. Aquelas perguntas, quando eu vi alguém perguntar para ele, eu dizia: Jesus, como é que esse homem vai responder uma pergunta tão complicada dessa? Ele sempre tinha uma resposta muito coerente, muito lúcida. E aí eu estou tentando sintetizar esse material. Tem outros materiais aí, de outros assuntos também. E um livro que eu estou também quase terminando, sobre fatos históricos, questões sociais, questões culturais, violência, política, questões desse campo das humanidades, das ciências humanas, que ele vai tratando também. É um livro interessante. Se tudo der certo, sai este ano. Fiquem de olho. E se tiverem interesse de ver algumas reflexões mais extensas sobre família e educação, entrem lá no YouTube, coloquem lá Luiz Fernando Lopes, Pais e Mães Perguntam. Se você colocar Luiz Fernando Lopes Espírita, tem um monte de palestra sobre outros assuntos. Mas se você colocar essa expressão aqui, Pais e Mães, você vai encontrar várias gravações minhas. Estou dando 2 sugestões aqui. Uma atividade que eu fiz com a Ana Teresa Camasmi, que é hoje uma psicóloga, palestrante muito conhecida no Brasil, respondendo perguntas sobre educação de filhos
E outra que eu estou aqui para o pessoal dos Estados Unidos, também respondendo perguntas de pais, mães, educadores, educadoras a respeito da educação dos filhos. Aí é uma forma de estender um pouco esse diálogo que nós mantivemos na noite de hoje. E aí eu agradeço, né, no Instagram, @Luiz_Fernando_Lopes, qualquer coisa estamos lá, e trago o abraço da Federação Espírita Pernambucana e espero que possamos dialogar em outros momentos. Tem muitas histórias para contar dessas minhas experiências aí no movimento espírita de São Paulo e também porque sou espírita de berço. Nasci em uma família espírita e prometi um amigo espiritual e todas as vezes que a minha mãe estivesse na plateia, como eu está, eu agradeceria a ela, porque uma vez eu falhei, eu esqueci de agradecer. Aí o amigo espiritual disse: por que você não agradeceu a ela? Eu tinha 23 anos, faz algum tempo. Da próxima vez, todas as vezes que ela está na plateia, eu agradeço porque foi ela que me colocou na evangelização infantil. Isso é importante. E veja eu hoje, com todos os meus erros, que todos nós temos, mas comprometido com a construção de um mundo melhor. A importância da evangelização. Obrigado pela atenção. E muita gente prestando bastante atenção. Eu vi que você prestou. Eu peguei esse pé hoje, não é? Eu vi que vocês prestaram, dá para ouvir, muita gente prestando atenção aqui. Agradeço, então, pela acolhida dos olhares. Até a próxima possibilidade de diálogo. Obrigado.